tradição, memória e identidade. Elementos que fazem parte da história de Jacareí e que precisam ser valorizados. No episódio de hoje do TV Câmara Entrevista, vamos falar sobre a preservação do patrimônio cultural, suas histórias e os desafios e caminhos para mantê-lo vivo. E quem está aqui para esta conversa é o Fernando Romero Prado, pesquisador e autor do livro Dicionário Ilustrado da Cidade. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, sempre um prazer estar presente na TV Câmara. Para começarmos a nossa conversa, eu queria saber o que motivou o seu interesse pela história de Jacareí e pela preservação dos patrimônios culturais aqui existentes. Bom, sou nascido e criado em Jacareí, né? Então, desde sempre, desde criança, passeando com meu pai pela cidade, época que ainda tinha trem, a época que você podia andar de bicicleta e assistir jogo de futebol no campo da liga, a escola agrícola era aberta ao público. E meu pai também era um grande contador de histórias da cidade, muito ligado à política, né? Ele sempre me contava alguns causos relacionados, né? E conforme eu fui crescendo, né, e lembro bem de uma palestra que o BSL estava dando no Educandário, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tinha, né? Meu pai me contava uma história que até hoje circula ainda nas redes, né, que Jacareí teria trocado com São José a parte da Dutra, né, por uma parte da rodovia dos Tamoios. E a gente sempre achava um absurdo isso, né? E nessa palestra eu tive a oportunidade de perguntar pro Beni se era verdade, né? E ele falou que não, que era uma questão política, né? Que eles queriam prejudicar o prefeito da época, que era o Odilon Siqueira, né? E isso me despertou a curiosidade de conhecer mais a história, né? E aprofundar mais a história, e começar a ler os livros do BSL. Daí eu me enveredei, né? Daí foi a questão de me interessar muito por fotos antigas de Jacareí, e o caminho abriu, né, para muita pesquisa. E você tem páginas nas redes sociais, você tem um blog, e como surgiu a ideia de criar um blog, como surgiu a ideia de administrar essas páginas nas redes sociais dedicadas a contar a história de Jacareí? Bom, com o tempo a gente já começa a acumular muita história, né? E uma maneira de você contar na época, era criando um blog, né? O blog, esse Jacareí, uma viagem pelo tempo, ele não está tão assim atualizado. Fui me dedicando mais ao site. E o site, acho que já vai ter uns 14, 15 anos que eu criei, com algumas interrupções, né? Porque só eu que administro o site, só eu que coloco as histórias, né? Então, quando fui me debruçar sobre o livro, foram 2 anos de pesquisa, eu tive que parar com o site, né? E é uma maneira de você contar, tanto no blog quanto no site, contar biografias, contar casos, contar histórias, né? E basicamente hoje mais pelas redes sociais, né? Mais pelo Facebook, nos grupos que a gente foi criando com o tempo, né? Que são 4, 5 grupos, né, que tem mais de 70 mil membros, que a gente vai contando história, não só eu, todo mundo conta história, né? A gente sempre vai aprendendo um pouco mais. E me conta, nessas redes sociais, como que é a interação da população jacarense com as memórias e todas as lembranças que essas páginas trazem? Bom, eu percebo, né, pela análise que o próprio Google faz, né, dos grupos, né? O interesse vem mais de uma camada geracional dos seus 35, 50 anos. Os mais novos não estão muito lá interessados na questão histórica. Mas quem vivenciou uma época de Jacareí de anos atrás, isso posso passar de anos atrás, de 1940 até 1980, 1990, sempre tem alguma história para tá contando. E que tipos de patrimônios a gente encontra hoje em Jacareí, tanto imateriais quanto materiais?
Bom, os patrimônios materiais, eles vão desaparecendo com o tempo, né? A gente, falando em patrimônio material, a gente vai lembrar mais de edifícios, né? Mas a gente pode também contar como essa parte arqueológica de Jacareí também é um bem material, que está até preservado, né? Com uma luta constante da arqueóloga, nossa arqueóloga Cláudia Queiroz. Mas os patrimônios materiais, no que se refere a bens imóveis, devido assim à expansão urbana, né, da cidade, falta de recurso financeiro, né, para os próprios proprietários manterem os imóveis, e até a falta assim, de um interesse político, né, da administrativa da cidade em manter alguns imóveis, vem afastando, né? E o patrimônio imaterial, que a gente tem mais em destaque, o bolinho, né, caipira, né, e tem outros patrimônios desse tipo também, como danças, né, como catira, Moçambique, e isso vai se preservando mais próximo das pessoas que praticam, né? Até a falta de um bem material, como, por exemplo, assim, a Igreja do Rosário, que é dedicada a São Benedito, né, acho que até interfere nesse bem imaterial. Eu acho que é o Moçambique que é ligado com São Benedito, né? Um interfere no outro. E, Fernando, dos patrimônios citados, tem algum que você acha que defina a identidade do município, que já desapareceu ou ainda não desapareceu? Bem material? Tá, material ou imaterial também? Não, hoje eu acho que Jacareí, uma pergunta que me fizeram, acho que aqui na TV Câmara mesmo, há muitos anos atrás, né? Qual era a identidade da cidade, né? E a gente sempre está procurando qual é a identidade, né? Eu acho que a gente devia, esse lance do bolinho caipira, a gente é caipira, né? Então acho que a gente devia abraçar essa causa. Então eu vejo assim, hoje assim, no Nordeste, muito forte a tradição de quadrilhas, nas festas juninas, né? Eu acho que o bolinho caipira seria um grande atrativo para Jacareí fazer a sua festa, né? em junho, para isso, né? Agora, de bem patrimônio imóvel, ainda restam alguns imóveis na cidade, né? Alguns que já são tombados, né, pelo patrimônio, né, como o museu, por exemplo. Mas existem outros além do museu, porque hoje a gente percebe com a expansão da cidade que muitos pontos que antes existiam hoje não existem mais. E você consegue citar alguns deles que as pessoas talvez não percebam no dia a dia? Que desapareceram? Que ainda estão na cidade, mas que as pessoas passam despercebidas por eles. Olha, eu vou falar para você, aqui a Praça dos Três Poderes, desde que eu era pequeno, sempre foi um motivo de orgulho para a cidade. Sempre se falava assim, Jacareí é a única cidade, além de Brasília, que tem a Praça dos Três Poderes. Não sei se existe outra cidade ainda, né? Mas existia, assim, um conjunto arquitetônico, certo? Formado pelo Fórum, pela Câmara e pela Prefeitura, que tinha era a entrada da cidade, que recebia os visitantes, né? E aos poucos, né, o prédio da Câmara mesmo foi sendo ampliado aos poucos, né? O prédio do Fórum, ele foi completamente descaracterizado, né? Construíram o anexo, né? Deve ficar pronto em breve, né? Por falta até de condições do prédio antigo mesmo, né? Mas acabou descaracterizando um pouco a praça, né? Então hoje, assim, no prédio antigo do Fórum,
é uma obra arquitetônica da década de 60. E as pessoas não veem isso como uma importância histórica. Você olha o prédio do museu, é de 1800 e tanto, 1857, se eu não me engano. Isso é importante. Aí você olha o prédio do Fórum, que é de 1965, e você não dá importância para ele, né? E ele tem uma importância modernista muito grande. Então essa retirada dos cobogós que foi feito na frente aqui, para mim isso foi um ataque à arquitetura, né? E tem outros prédios, o prédio da rodoviária antiga também, que é uma marquise muito grande, arquitetonicamente falando, é muito importante. E está deixado de lado, né? Você citou isso da Praça dos Três Poderes ser um diferencial da cidade. E existe alguma diferença também dos outros patrimônios culturais de Jacareí em relação às outras cidades do Vale do Paraíba que merece algum destaque? De prédios, você está dizendo ainda? De prédios ou de bens imateriais, qualquer patrimônio de Jacareí que mereça destaque em relação às outras cidades do Vale do Paraíba. Bom, eu ainda considero a questão do patrimônio imaterial do bolinho caipira uma questão muito importante. Bolinho caipira, que eu saiba, só existe aqui na região. Você fala em bolinho caipira em São Paulo, ninguém sabe o que é. Bolinho caipira no resto do Brasil, ninguém sabe o que é. Existe uma certa, assim, até rivalidade, né, entre o bolinho caipira de Jacareí e São José, mas o patrimônio do bolinho caipira é nosso, certo? O bolinho caipira é nosso. Não sei se é possível, juridicamente falando, né? Eu acho que devia até patentear a marca bolinho caipira. Você chega em Portugal hoje, o pastel de Belém, né, que é um patrimônio deles também, é uma empresa que tem a marca. Você pode fazer um pastel igual, mas não pode falar que é pastel de Belém, é pastel de nata. E aqui também, né, o bolinho caipira, eu acho que é nosso. Os outros bolinhos deveriam ser bolinho de farinha amarela, por exemplo. E, Fernando, por que é tão importante preservar os patrimônios culturais de uma cidade, tanto para a cidade em si, quanto para a população dela, e também os arquivos fotográficos, como, por exemplo, o que você coloca no site, nas páginas que você administra? Bom, o importante é você fazer a população, os moradores de Jacareí, sentirem-se, vamos dizer, pertencendo à cidade, ter uma coesão dos moradores, sentindo que fazem parte de um núcleo, né? E isso, se você não faz através da preservação desses patrimônios, seja material ou imaterial, ele acaba se perdendo. Isso é importante. E falando justamente na população, e também que você disse que é uma faixa etária específica, é uma geração específica que acaba acompanhando o seu site, os arquivos, como que a gente pode propor a educação patrimonial para crianças e adolescentes, tanto dentro de casa como nas escolas, a fim de formar cidadãos mais conscientes sobre a sua história? Olha, tem diversas formas, né? Acho que no ensino fundamental, eu acho que em determinada época do ano, eu acho que não sei se no aniversário da cidade, existe matérias que tratam do assunto. Eu fiz um projeto em 2018, que foi dentro do cemitério do Alvareiro, Campo da Saudade, onde existe um patrimônio que não é preservado, ele não é tombado, certo? Que são os jazigos das personalidades, certo? Jacareí. Então você entra numa rua principal ali, você vai achar os túmulos das pessoas mais conhecidas, então de rua. Então você tem assim, o Carlos Porto, na frente dele tem o Lúcio Malta, do lado tem o Córneo Zé Bento, tem o Barão Jacareí, tem o Gomes Leitão, né? Eu já propus na época que houvesse um tour que eu pudesse fazer com os alunos ou com pessoas interessadas para poder explicar quem são essas pessoas, né? Agora eles criaram também, com a reforma do Pátio dos Trilhos, um tour turístico.
em Jacareí. Não está funcionando ainda, parece que vai começar a funcionar em agosto. Mas é um tour que vai passar por alguns lugares também de importância na cidade, como o museu, os parques, o viveiro, o Seu Moura, né? E isso vai acabar despertando. Se as crianças fizerem parte desse tour, acaba, se houver interesse, né, das crianças, de levar esse conhecimento para elas. Até mesmo em excursão de escolas, né, que as escolas fazem bastante. Sem dúvida. E mudando um pouco de assunto, você é autor do livro Dicionário Ilustrado da Cidade, né? E como que foi o processo de pesquisa e produção da obra? O dicionário foi lançado em 2017, né? Faz um bom tempo já. Mas, como eu falei para você, eu tinha um conhecimento relativamente grande sobre a história. Então, se eu me perguntar assim, os livros de história de Jacareí e da região, eu tenho, sim, praticamente todos. Então, você vai se debruçar sobre a história de Jacareí, você tem que também conhecer a história de São José dos Campos, tem que conhecer a história de Mogi das Cruzes, de onde a gente saiu. Então, eu tinha um conhecimento grande sobre isso. E eu também tinha um acervo muito grande de fotos. E eu acho que um livro, para ser atrativo, né, precisa ter muita foto. A foto atrai. Então eu queria colocar isso num livro. Eu já tinha o site, já tinha o blog, já tinha as redes sociais, mas eu queria colocar isso no livro. Mas eu não sabia como colocar de uma maneira linear no livro. Contar a história de Jacareí. Vamos começar lá em 1653, quando foi fundado, e vamos chegar até agora. Eu não sabia fazer isso. E um dia em São Paulo, estava passando numa livraria, achei um dicionário em francês que falava assim, não lembro o nome certo, mas era Dicionário dos Amantes do Brasil, mas era em francês. E tinha fotos e mostrava. Eu pensei assim, acho que o dicionário pode ser uma coisa interessante para mim, que é mais fácil escrever. Eu escrevo sobre temas específicos. Para quem faz a pesquisa, eu acho também o dicionário se tornou muito interessante, até para mim mesmo. Às vezes eu tenho uma dúvida sobre o que eu escrevi, que não dá para guardar tudo, né? Eu quero saber sobre a bandeira de Jacareí, por exemplo. Tá mais fácil, você chega no livro e vai achar a bandeira. Você quer saber sobre a independência do Brasil. O que aconteceu em Jacareí na independência do Brasil. Está lá no item de independência e está a história ali. Então foi assim, foi um processo longo, né? Foram 2 anos para escrever, encontrando os tópicos que eu achava que era mais interessante. Logicamente, se eu fosse fazer o livro hoje, eu já ia mudar alguma coisa. Tanto que eu escrevi esse livro em 2017, eu nunca li esse livro, porque se eu for ler o livro, eu vou querer estar mudando alguma coisa, né? Alguns capítulos saíram muito grandes, alguns capítulos saíram muito pequenos, algumas coisas eu fui descobrir que não está certa, né? Ou não estava muito certa, né? Porque a história se movimenta, né? A gente acaba conhecendo outras datas, outros fatos, né? Mas foi um processo, sim, longo e agradável. O livro, eu acho que ele agradou bem. Muita gente me pede o livro, ainda hoje, né? Eu não tenho o livro físico mais, eu tenho 2 em casa só. Mas o livro ele pode ser baixado em PDF no site de Jacareí. E durante as pesquisas do livro, você descobriu alguma curiosidade que acabou te surpreendendo? Curiosidade? Bom, sempre a questão que você vai levar mais a fundo são os fatos pitorescos, né? Então, assim, como falei da independência, você vai ver a trajetória de Dom Pedro I saindo do Rio, que ele foi em direção a Santos, né? Ele passando por Jacareí, né? Ele não parou em São José, né? Ele passando em Jacareí, foi atravessar um rio, ele não quis ir na balsa que tinha montado para ele foi a cavalo, né? E acabou se molhando todo, né? Ele teve que trocar de roupa com uma pessoa. São fatos mais curiosos, assim, acho que prendem a atenção. Mas cada história, se você vai a fundo numa história, você acaba encontrando detalhes que te surpreendem. Com certeza. E a gente tem algumas fotos, eu vou pedir para a técnica colocar, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre elas. Tá bem. Vamos ver. O que
que aconteceu nesse dia? Esse é esse é o meu BSL, né? Todo mundo conhece, né? E ele está lançando uma cronologia. Eu não sei quantos exemplares vão ser. Esse foi um lançamento de um dos livros dele. Então eu falo que o BSL é o grande culpado, né? É o mestre para todo mundo que se interessa pela história de Jacareí. E ele me deu assim um grande presente, né? No dia desse lançamento, que ele vai escrever essa cronologia até o ano 2000. E ele falou assim, se você quiser contar daqui para frente, né, fica com você, né? Então, eu já entrei com um projeto na LIC, né, Lei de Incentivo à Cultura, e escrevi a história de Jacareí no século XXI. Então, vai contar de 2001 até 2025, esses primeiros 25 anos, né? Foi aprovado na LIC agora, está como um dos primeiros suplentes lá. Vamos ver se o livro sai. Vamos ver a próxima. A outra foto, voltando na outra foto lá, se for possível, né? Isso eu tirei uma foto de uma parte da minha estante de casa lá, essa coisa que você tem de Jacareí, né? Aí você começa a guardar algumas coisas, né? Colecionar jacaré, umas coisas meio... Vamos ver qual a próxima. Então, esse é o site, né? Uma parte do site de Jacareí, não tá o topo do site lá, onde eu vou contando histórias da cidade, uma parte de utilidade pública, né? Tem a agenda do Teatro Municipal. Eu falo para você que dentro do site de Jacareí você vai encontrar a agenda do Teatro Municipal, que nem a prefeitura tem essa agenda, né? E confesso que a agenda dá um certo trabalho de fazer, porque a gente não tem o respaldo, não tem o reforço deles para estar informando para a gente. Então a gente tem que ficar procurando na internet, dentro desses sites que fazem a venda dos ingressos, e acaba descobrindo que vai ter show em Jacareí. Tem que ir atrás mesmo. E o outro são os grupos no Facebook, né? Os 4 grupos que eu administro com a ajuda de amigos, porque se tornou muito grande, né? O Giovanni Carvalho, a Andréia Turíbio, ele me ajuda a administrar os grupos. Na verdade, eles administram o grupo muito mais do que eu, né? Então tem o Jacareí para o Mundo, que tem mais de 50 mil pessoas, o Jacareí Cacos do Passado, que eu criei esse aqui especialmente para o Onda, né? O Leônidas Máximo, para ele tinha muita foto sobre futebol, então eu criei um grupo próprio para isso e acabou indo para outros esportes também. Memórias de Jacareí, onde basicamente são fotos antigas, né? E a ideias de Jacareí. Isso sempre tem alguém colocando alguma ideia, né? A imagem ali mostra bem assim, a imagem não está muito clara ali, mas mostra o pátio dos trilhos. E do lado tem uma foto que parece igual também, mas é a estação ferroviária de Jaguariúna. E lá eles fizeram na própria estação uma lanchonete. E isso atrai muita gente. Eu já estive conversando com o pessoal do turismo, assim, eu acho que ficou muito boa a reforma que eles fizeram, né? Colocaram alguns acervos da estação. Mas se você não levar um público para lá, para ver esse espaço, ter um atrativo, ter um café, uma coisa assim, ninguém vai lá sempre para ver um pedaço de trilho. Vamos ver a próxima aí. Bom, isso aqui são os patrimônios materiais de Jacareí tombados pelo CONDEFAT, tá? Então você vai ter embaixo ali a igreja da Capela dos Remédios, né? Isso aqui foi mais um bem imóvel que a igreja despachou na mão da prefeitura. A prefeitura fez uma troca com a Mitra e a igreja está caindo, certo? E a hora que cair, vamos achar o responsável por ela, certo? A foto de cima mostra a manufatura Santa Helena, na Roubarão. Essa foto é antiga, na época que desabou também. Então você vai ver um trecho lá no fundo, lá desabou uma parte dela por falta de preservação na época. Morreram 2 pessoas nesse acidente, né? E a parte do cantinho de baixo mostra o museu. Daí eu venho com essa ideia. Eu vivo passando essa ideia, não só para essa administração atual, mas para as outras também, né? O museu, para mim, ele tem uma importância grande na parte arquitetônica, né? Eu acho que as visitas ao museu acho que não são muito frequentes,
Eu acho que são mais excursões de alunos que são levados até lá para conhecer, mas não sei se tem alguma coisa que atraia ele, né? Então eu botei uma foto do museu com as exposições que eles fazem e botei do lado assim, junto, uma foto da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que também tem uma lanchonete, um café, onde as pessoas podem ir. E todo museu, tem um cantinho aí, todo museu que você vai, em qualquer lugar do mundo, certo? Você sai da visita no museu, você cai numa loja. Você cai numa lojinha que vai vender alguns itens. Qualquer lugar do mundo. Ontem eu tive uma exposição do Van Gogh no Center Valley, você fez a exposição do Van Gogh e caiu numa salinha vendendo produtos do Van Gogh. Eu acho que o Jacareí perde uma oportunidade até de desenvolver o artesanato local, tendo uma sala na saída da visita, onde eu pudesse vender camiseta, cartão postal, caneca, coisas ligadas com imagem de jacaré, que eu acho que é o tópico. Esse é o prédio dos Quatro Cantos. Ele é tombado por uma lei municipal, tá? Ele está sem uso desde 2013, isso, vamos dizer para você, então faz 12 anos que ele está sem uso. Ele era caminho para o meu trabalho, eu trabalho no fórum, né? Então eu passava sempre em frente ao prédio e às vezes que eu passava lá ele estava arrombado, uma hora era a janela, outra hora era a porta. E eu sempre estava reclamando, ligando para a Guarda Civil, para ir fechar. Tá? Até o dia que eu tive que entrar com uma reclamação no Ministério Público, né? Para alguém tomar providência. Né? Nessa época, o Estado, esse prédio era estadual, né? É estadual. Esse prédio foi passado para concessão para a Prefeitura Municipal por 20 anos. Mas até agora a Prefeitura Municipal também não deu uso. Né? E embaixo eu coloquei uma planta ali, porque tem um estudante aqui de Jacareí, o João Henrique, que se formou no Instituto Federal, e na época ele fez um projeto de uso desse prédio como um espaço de memória. E João Henrique agora está se formando na USP, em arquitetura na USP, e o projeto, o TCC dele também lá, é a reforma desse prédio. Então eu falo assim, a gente já tem um projeto para esse prédio, agora precisa ter boa vontade, certo? E recursos. Vamos ver. Vamos mostrar mais um caso, né? Mais uma excelente troca que a Prefeitura fez com a Mitra, com a Mitra de Jacareí, a Mitra Diocese, né? de São José, que foi trocar o prédio da antiga biblioteca, que está na parte de baixo da foto, pela igreja. Esse prédio da biblioteca aparentemente está abandonado há um bom tempo. Ele pode parecer que ele não tem uma importância arquitetônica, mas essa foto aqui é tirada de um documento do Codepac, dizendo da importância histórica que ele tinha na época, que é um prédio da década de 60, que ele lembra um pouco a arquitetura de Brasília. E a igreja, né, com dinheiro na mão, ela quis ampliar o espaço dela, ali do lado da matriz. Ela comprou um terreno, ela quis ampliar o espaço dela lá e ela fez essa troca não vantajosa para o município, ao meu ver, né, e trocou pela igreja do Rosário. Eu falo para você, essa troca ela foi aprovada aqui na Câmara, mas ela não foi amplamente divulgada. A Prefeitura não soltou uma nota no site dela. E, logicamente, toda a mídia local, ela divulga praticamente, são releases da Prefeitura, qualquer mídia. Então, não houve divulgação nenhuma dessa troca. Eu falo assim, há um único site, porque o site de Jacareí ele não recebe verba de ninguém. Tá? O único site que fez questão de bater muito nessa tecla foi o meu site, o site de Jacareí. E isso levou a Heloísa Nascimento, que é advogada, a entrar com uma ação civil pública, pedindo a anulação da troca desse prédio, certo? Deu ganho de causa, certo? E foi a sorte, porque logo em seguida da troca desse prédio, desabou. Porque se esse prédio estivesse nas mãos da Prefeitura, quem estava arcando com esse prejuízo era a gente, né?
agora está tramitando em segunda instância, certo? Porque a Mitra recorreu, certo? O processo não está andando agora porque a Mitra pediu justiça gratuita, disse que ela não tem dinheiro para pagar as custas do processo. A prefeitura também recorreu, apesar de eu ter conversado com o Celso Florencio um tempo atrás, e ele me disse que ele, não haveria interesse dele em continuar com a igreja. Mas a prefeitura recorreu. Vamos ver o que vai dar isso. A próxima é o fórum que você tinha citado. Então, esse fórum a gente já tocou no assunto. Esse fórum é o cartão de visita da cidade, de entrada da cidade. Então você vê assim, olha, tem a foto de cima, que bonito, né? Tinha duas fontes dos dois lados, né? Uma fonte já foi aterrada, certo? Se você passar agora lá, você não vai ver a fonte funcionando. Eu falo para você, faz uns 4 ou 5 anos que essa fonte não funciona. Sabe por quê? Porque não tinha verba para consertar a bomba d'água, né? Eu fui pedir para a prefeitura, eu pedi para o SAI para consertar, ninguém deu verba. E aí, logo abaixo, veio a obra do tribunal. E eu acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não via a importância desse prédio como a gente de Jacareí via, certo? Não via a importância arquitetônica que esse prédio de Jacareí tem, certo? Então, eu trabalho justamente nessa janela aí, onde ele estava arrancando. Na hora que eu vi a máquina chegando, né, tentei fazer alguma coisa, ligar para a prefeitura, para a Câmara, mas não deu jeito, tiraram os cobogós. Bom, Fernando, nós vamos fazer uma breve pausa e logo depois a gente retorna para o nosso bate-papo. E no próximo bloco conversaremos sobre os desafios envolvidos na preservação do patrimônio cultural e ações que podem contribuir para manter viva a memória e a identidade de Jacareí. Voltamos já!